verdade. Irmãos, vamos orar ao nosso Deus, pedir que Ele nos conceda a graça de entendermos mais de Sua palavra. Quanto mais a gente compreender, mais sedento a gente fica da palavra. É o contrário, quanto menos a gente busca, menos vontade a gente tem de buscar. Quanto mais a gente busca, mais sede a gente tem dela. Irmãos, mas nos conduzam em oração, por favor. Pai, Senhor Deus, tua presença te agradecemos pelas maravilhas que tem nos proporcionado. Queremos entender a tua palavra. Para isso estamos aqui, usando-se desse momento, esse tempo presente, para entender um pouco daquilo que é um desejo do teu coração. Amém. Através da tua palavra, através do conhecimento, possamos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, que temos entendimento, buscarmos este socorro tão especial da tua palavra. Amém. Nós te agradecemos, Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando sobre o batismo infantil, preservando a santa semente. O que Deus fala a respeito disto, não é? No Antigo Testamento nós sabemos que Deus tinha essa aliança com Abraão, que creu, porque Abraão creu, o Senhor mandou ele circuncidar. Mas o Senhor também disse que Abraão circuncidasse os seus filhos. Mas como se a circuncisão foi o sinal do selo da justiça da fé? Mas é o que Deus disse. Olha, circuncide, porque você creu, mas circuncide também seus descendentes, seus filhos. Isso com 8 dias de nascido. Posteriormente, o Senhor Jesus Cristo fez a transição da circuncisão para o batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o batismo de João Batista não é o mesmo batismo que Jesus Cristo instituiu. O batismo que nós recebemos, ele só passou a existir depois da ressurreição de Jesus Cristo. Antes da ressurreição não existia. Depois da ressurreição, depois que ele cumpriu tudo, depois que ele derramou o sangue dele, depois que ele ressuscitou, aí ele diz: agora batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Então aqui nós temos um texto curioso que eu quero refletir com os irmãos nessa passagem aqui de Atos capítulo 2, aonde Pedro diz o seguinte, versículo 38 e 39: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então, eles deveriam se arrepender e serem batizados, não é isso? No nome de Jesus Cristo, ou seja, no batismo de Jesus Cristo, não no de João. Não significa que esse batismo aqui não teve em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Teve. Quando diz batizado em nome de Jesus, é batizado no batismo de Jesus. Cada um seja batizado em nome, no nome. E cada um de vós seja batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Agora preste bem atenção. Crendo em Jesus Cristo, arrependendo-se, sendo batizado, o que é que eles receberiam? Percebem a questão aqui? Veja bem, creu, batiza, porque você vai receber o dom do Espírito Santo, que é a ingressão do crente na igreja, que é a salvação, que é tudo que o cristão desfruta da igreja. Só que é interessante que ele diz assim, porque para vós outros é a promessa. Preste atenção. À medida que Pedro diz assim, porque para vocês é a promessa, para vocês quem? Para os que creem e se arrependem. É a promessa para vocês. A promessa de quê, meus irmãos? A promessa de quê? Entendam. Ele diz, olha, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Porque para vós outros é a promessa. Para vocês que creem é a promessa. Que promessa? Da salvação, do dom do Espírito Santo, não é? A promessa do Espírito Santo é para você que crê. Mas ele não para aí. Ele diz que é para quem mais? Só que você pulou um. Você pulou um. E para os vossos filhos. A promessa é para vós outros que creem, mas para os vossos filhos também. E para todos que estão longe. Isto é, quem? Todos os seres humanos? Não. Para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então, todo aquele que chamar tem também essa promessa do dom do Espírito, da salvação. Mas não somente eles, também seus filhos. Então Deus batizou, eles foram batizados por quê? Porque creram. Já que eles creram, eles receberam o dom do Espírito Santo. Mas Deus disse, olha, vocês foram batizados, também os filhos de vocês vão ter essa mesma promessa. Os filhos de vocês desfrutam desse mesmo dom de ingressão na igreja. Então, vocês vão ser batizados por causa dessa promessa, mas essa promessa é para os filhos de vocês também. Então, é óbvio que precisa batizar. E se não fosse para batizar os filhos, com certeza Pedro diria aqui. E por que ele diria? Porque a história, 5.000 anos ou 4.000 anos de história de Israel batizando seus filhos. Será que João não ia dizer, parou, não tenha batizando, não circuncidando, colocando eles na aliança? Será que Pedro não ia dizer aqui, agora pessoal, mudou, viu? Mudou. Aquilo de filhos inclusos tem nada a ver. Mas pelo contrário, ele diz, agora tem seus filhos também. E todos aqueles que Deus ainda vai chamar. Aí veja bem, que interessante aqui. Joel capítulo 2, do 28 ao 29, diz assim: E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne de todos os seres humanos, é isso? Não, está falando do povo dele, dos que creem. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Meus irmãos, veja bem, aqui os anabatistas, eles dizem assim: não pode batizar o filho, porque é só quando ele crê, aí sim batiza o filho. Não pode batizar porque você não sabe se ele vai escolher esse caminho. Mas observe o que Deus está dizendo aqui: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Se um anabatista fosse coerente com o que ele diz, ele deveria questionar Deus aqui também. Quem disse ao Senhor que o meu filho vai crer, para o Senhor dizer que ele vai receber estes dons? Quem disse ao Senhor isso? Porque eu, tudo bem que creio no Senhor, eu devo receber esses dons. Mas quem disse ao Senhor que meus filhos vão crer? Certo? Então, aqui é questão de promessa, meus irmãos, e de obediência e de fé. Se Deus diz que é para você que crê, então é para você que crê. Mas se Deus diz que também é para teu filho que ainda nem crê, então também é para teu filho que ainda nem crê. Porque o que faz a diferença é o que Deus diz e não a tua lógica. A tua lógica diante do Deus Altíssimo é loucura. Preste atenção, essa profecia se cumpriu em Atos, capítulo 2, versículo 17. Quando os apóstolos estão ali falando aquelas línguas, profetizando, e as línguas, os idiomas, né, das outras nações, e o povo tudo admirado. Mas o que é isso? Como é que eu estou escutando ele falar na minha língua materna, esse judeu aí? Ele falando na minha língua. Um egípcio, um medo persa, um monte de nações ali reunidos. E
cada um deles escutando as grandezas de Deus, escutando a pregação da palavra de Deus. E aí eles ficam abismados. Aí Pedro explica: olha, isso daqui é o cumprimento das Escrituras. Deus prometeu e está se cumprindo. E acontecerá nos últimos dias, disse o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne dos que creem, mas somente os que creem, sobre os vossos filhos e vossas filhas. Os vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Ou seja, a comunidade, a igreja como um todo receberá estes dons. Não só os pais que creem, não só os avós que creem, mas também os netos, os filhos. Veja aqui a promessa de Deus. Isaías 44, do 3 ao 4. Veja que promessa linda. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Veja que promessa. Deus está dizendo: olha, eu derramei meu espírito sobre vocês, eu vou derramar o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Então sempre Deus incluindo os filhos dos crentes. Por que resistir a uma graça tão maravilhosa? Então a promessa era que Deus ia derramar o Espírito Santo deles sobre os filhos. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade. E eu pergunto, o que isso significa? Significa que Deus pode encher do Espírito Santo uma criança que nem crê? É isso que está dizendo o texto? O texto abre margem para essa interpretação, que Deus pode encher do Espírito Santo um bebezinho que nem crê. Ele está dizendo: sua posteridade, eu derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade. E você vê que isso é comum até no Novo Testamento. Por exemplo, esse encontro de Maria com Isabel. Lucas capítulo 1, 39 a 44. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Você observa que João Batista, ainda no ventre, parece que já tinha uma consciência, só que inexplicável, de algo que estava acontecendo. E ele, cheio do Espírito Santo, envolvendo a mãe, cheia do Espírito Santo, no ventre, reconhecendo Jesus, que também estava no ventre, e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Como assim? Eu sei que uma criança se alegra no ventre, que ela tem lá aquelas, mas ela se alegrou por um propósito específico, porque ela ouviu a saudação ali. Então observe que João Batista, desde o ventre, ele já tinha o Espírito Santo. Jeremias também deixou isso claro, Deus deixou isso claro quando diz: olha, desde o ventre eu te escolhi. Então você começa a observar que Deus tem uma relação muito profunda e especial com a descendência do que crê. Aí eu quero trazer os irmãos para esse outro evento aqui. Atos capítulo 10, do 44 ao 48.
Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Veja, vamos entendendo aqui. Está uma reunião onde tem judeus cristãos e cristãos gentios. E o Espírito Santo desce e é derramado sobre os que creem entre os gentios. E os judeus ficam admirados com isso, porque é uma coisa que eles nunca tinham visto, não é? Um gentil, um impuro, profetizando, falando língua, recebendo o dom do Espírito Santo. Isso foi novidade para eles. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro. Aí Pedro vai usar este fato deles receberem o Espírito Santo para provar que eles são dignos do batismo. Entendem, irmãos? Porque antes disso, os judeus cristãos não queriam que os gentios se batizassem. E Deus prova a eles, naquele evento histórico ali, que eles também merecem o batismo, eles devem também ser batizados. Porque se eles receberam o Espírito Santo, eles merecem o batismo, porque a promessa do dom do Espírito é para aquele que se arrepende e crê. Tudo bem, mas aí seja batizado. Observe. Pois, então perguntou Pedro, porventura, pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? A questão do batismo aqui entrou em questão por quê? Porque eles creram? Não, eles já tinham crido. Eles já criam. A questão é o seguinte: eles precisavam de uma prova de que os gentios também deveriam ser batizados, igual os judeus, quando crescem em Jesus. E a prova foi o dom do Espírito Santo, a prova foi o Espírito Santo descendo sobre eles. Aí Pedro diz assim: olha, nós vamos negar a eles o batismo, se eles, do mesmo jeito que nós, receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Observe, o que fez com que eles fossem batizados foi o fato deles saberem que a promessa do Espírito Santo também era para os gentios que crescem. Só que a gente está vendo que a promessa do Espírito Santo não é só para os que creem, é para os filhos dos crentes também. E é por isso que o apóstolo Paulo fala de uma forma bem clara aos crentes em Coríntios. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Então Deus, ele age de uma forma soberana na vida de um incrédulo, de forma que ele é até santificado, por causa do convívio, por causa da união do cônjuge crente. Mas por que Deus faz isso? Preocupado com o ímpio? Preocupado com aquela ímpia? Não, preocupado com a semente desse casal. De outra sorte, vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos, separados, para uso exclusivo de Deus. Percebem, meus irmãos, como é claro nas Escrituras? Ora, quem é que deve receber o batismo? Aqueles que receberam o Espírito Santo. E quem é que recebe o Espírito Santo? Os que creem, só não os seus filhos. Então não se nega o batismo a ninguém que, como nós, recebem o Espírito Santo. Se Deus prometeu que seria dos nossos filhos, derramaria sobre os nossos filhos, sobre nós quando crescemos e sobre os nossos filhos depois que crescemos. Por que não crer nisso? E se ele derrama, por que não batizar? Como negar o batismo àqueles que, como nós, receberam o Espírito Santo?
Olha o que diz Salmos, tratando ainda dessa questão da capacidade da criança, de que Deus deu, da salvação da criança. Salmo 8:2: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitastes força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Presta atenção, meus irmãos. Da boca de criancinhas de peito, Deus suscitou força. No meio do seu povo, bebezinhos foram usados por Deus. Mateus capítulo 21 mostra essa profecia se cumprindo também, do 15 ao 16. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos, as crianças, clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram: ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim. Nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor. Por que não batizar aqueles de quem sai o perfeito louvor? Se batiza de pessoas que, mesmo depois que creem, ainda tem certa malícia no coração. Mas não se batiza os filhos destes que creram e que não tem nenhum por cento da malícia que estes que creem têm. Aqui você observa os fariseus, os sacerdotes, os escribas, eles ficando furiosos, porque eles não conseguiam admitir essa relação entre as criancinhas e Cristo. E aí eles se voltam contra Cristo. Aí Cristo diz: queria você ter saindo de seus lábios o louvor que Deus faz sair dos lábios desses. Mais dignos do que você são eles. Observe aqui uma coisa interessante. Não, tem que crer, tem que crer. E se eu disser que um bebezinho, que uma criança que ainda não tem consciência das coisas, e se eu disser que elas creem, baseado nas escrituras, você batiza essas crianças? Porque o que falta não é você ver se elas creem ou não. Pronto, provemos que elas creem e agora vocês batizem. Observe o que Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 18, do 1 ao 11. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Preste atenção no que Jesus Cristo faz. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Agora preste atenção no que Jesus Cristo disse a respeito destas crianças. Ele disse: olha, colocou no meio uma criança e disse: se vocês não forem inocentes como uma criancinha dessa, vocês não serão salvos, não podem entrar no reino de Deus. Se vocês não se humilharem como uma criancinha dessa, se não forem inocentes como elas. E ele diz mais: e se vocês fizerem tropeçar qualquer um destes pequeninos que creem em mim. É uma relação tão profunda que Deus tem com os filhos dos crentes, que para Deus esses filhos dos crentes são crentes também, meus irmãos. E é por isso que o Senhor diz que aplique o sinal da aliança, porque ele já separa. Olha, de outra sorte vossos filhos seriam impuros, porém agora eles são santos. A quem se batiza? Quem é que você batiza? Aos santos ou aos impuros? São os santos? Então elas são.
Nas outras também são. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que são impuros. Se for de 2 incrédulos, ele está dizendo que a criança é impura. Agora, se for de pelo menos um crente, ele está dizendo é santa. E eu pergunto, quem devem ser batizados? Os impuros ou os santos do Senhor? Os santos? Então batizem suas crianças. Certo? É isso que nós precisamos considerar, para a gente não agir de forma emotiva e baseado em argumentos humanos, porque o que estamos vendo é o que Cristo deixou na sua palavra revelada, certo? E se por acaso, com certeza, tivesse mudado o pacto, se por acaso as crianças não estivessem mais nesta mesma aliança, pode ter certeza absoluta, e não seria só uma vez, ele diria várias vezes: não batizem crianças. Mudou, não é mais daquele jeito. À medida que ele não diz nada sobre esta mudança, é porque é para se batizar. E mais ainda quando ele começa a dar muitas evidências de que as crianças têm esse direito também. Alguma dúvida, irmãos? Colocações, questionamentos? Então vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele por tudo que nós temos visto em Sua palavra e pedindo que Ele nos dê mais e mais graça para conhecermos cada vez mais a Sua palavra. A irmã Noêmia, por favor, nos conduza em oração. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Pronto, irmãos, podem se cumprimentar. Vou levar alguns irmãos.